Você consegue imaginar a reação de Jungkook ao entrar em uma sala acreditando que encontraria apenas uma pessoa e descobrir que todos os membros do BTS estavam esperando por ele? Parece cena de filme, mas foi exatamente isso que deixou milhares de fãs emocionados e dominou as redes sociais. O que era para ser apenas um encontro comum após sua viagem ao Japão acabou se transformando em um dos momentos mais comentados entre os ARMYs nos últimos tempos. Mas essa história fica ainda mais surpreendente, porque esse reencontro não apenas mostrou o quanto os membros continuam unidos, mesmo após anos de agendas lotadas e projetos individuais, como também revelou algo que muitos fãs começaram a perceber recentemente. O BTS parece estar entrando em uma nova fase, uma fase marcada por mudanças, amadurecimento e transformações impressionantes. E quando falamos em transformação, existe um integrante que está chamando a atenção do mundo inteiro: Jin. Sua aparência recente gerou debates intensos entre fãs, especialistas em fitness e até mesmo pessoas que normalmente não acompanham o universo do K-pop. Muitos estão se perguntando como ele conseguiu alcançar um nível físico tão impressionante. Será que tudo isso está relacionado ao período militar? Ou existe algo mais por trás dessa evolução? Neste vídeo, vamos descobrir todos os detalhes sobre a surpresa que deixou Jungkook completamente sem palavras, analisar o papel de cada membro nesse reencontro emocionante e entender por que a transformação de Jin está se tornando um dos assuntos mais comentados entre os fãs do BTS. Então já deixe o seu like, se inscreva no canal K-Pop Coreia e fique até o final, porque algumas das informações que você vai descobrir hoje podem mudar completamente a forma como você enxerga este novo capítulo da história do BTS. Jungkook havia acabado de retornar do Japão quando um momento aconteceu e imediatamente chamou a atenção dos fãs nas redes sociais. O que parecia ser apenas uma simples visita a Jin rapidamente se transformou em algo muito mais significativo. De acordo com a onda de comentários que se espalhou entre as comunidades ARMY, Jungkook acreditava que estava indo encontrar Jin para uma reunião casual após concluir sua agenda internacional. No entanto, ao chegar, ele teria encontrado todos os membros do BTS reunidos em um só lugar, criando uma atmosfera que ninguém esperava. A importância daquele momento não estava ligada a decorações luxuosas, presentes caros ou a um evento público cuidadosamente planejado. O verdadeiro impacto veio de algo muito mais profundo. Há anos, o BTS é conhecido por manter um vínculo que vai muito além da música. Cada reencontro, cada aparição conjunta e cada interação inesperada entre os membros frequentemente se transforma em um símbolo da forte conexão que compartilham. E esse encontro parecia representar exatamente isso. Segundo relatos de fãs, a reação de Jungkook chamou atenção imediatamente. Em vez de demonstrar sua energia brincalhona de sempre, muitos o descreveram como visivelmente surpreso. O motivo era compreensível. Depois de passar um período focado em agendas individuais, aparições internacionais e projetos pessoais, ver todos os 6 membros esperando juntos criou uma atmosfera emocionante que poucos conseguiram ignorar. O encontro teria reunido RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V e o próprio Jungkook, formando novamente a imagem completa que os fãs desejam ver com mais frequência. Observadores apontaram que Jin pareceu desempenhar um papel central na organização da surpresa. Como o membro mais velho do BTS, Jin sempre foi reconhecido por manter uma comunicação forte dentro do grupo. Sua relação com Jungkook é uma das dinâmicas mais amadas pelos fãs. Ao longo dos anos, o ARMY acompanhou o desenvolvimento dessa amizade quase fraternal através de transmissões, shows, bastidores e inúmeros momentos pessoais. Esse histórico tornou a cena ainda mais emocionante. Jungkook supostamente esperava apenas um encontro simples com Jin. Em vez disso, entrou em uma sala onde todos os rostos familiares de sua jornada no BTS já estavam presentes. A realização repentina da surpresa pareceu deixá-lo sem palavras, criando um momento que muitos fãs descreveram como uma das reações mais genuínas vistas nos últimos meses. A presença de RM também teve um peso especial. Como líder do BTS, RM sempre atuou como a voz orientadora do grupo. Ao longo dos anos, ele ajudou a moldar a identidade do BTS, tanto artisticamente quanto pessoalmente. Vê-lo ao lado de todos os membros reforçou a imagem de união que os fãs associam ao grupo.
Muitos comentários online destacaram como a liderança de RM continua importante, mesmo durante períodos em que os integrantes estão focados em atividades separadas. Enquanto isso, J-Hope teria levado sua energia positiva característica para o encontro. Conhecido por iluminar qualquer ambiente por onde passa, J-Hope é frequentemente descrito como o motor emocional da equipe. Sua presença provavelmente ajudou a transformar a reunião de um simples encontro em uma celebração calorosa, cheia de risadas e memórias compartilhadas. A aparição de Jimin também se tornou um dos assuntos mais comentados entre os fãs. A amizade entre Jimin e Jungkook sempre foi uma das relações mais discutidas dentro do BTS. Anos de treinamento, apresentações e apoio mútuo criaram um vínculo que muitos consideram inseparável. Ver os dois reunidos novamente em um ambiente descontraído gerou entusiasmo imediato entre fãs de todo o mundo. V acrescentou outra camada de emoção ao encontro. Conhecido por sua personalidade única e pelas amizades próximas dentro do grupo, V sempre demonstrou um carinho profundo pelos outros membros. Os fãs frequentemente destacam que suas interações revelam a verdadeira dinâmica familiar existente dentro do BTS. Sua participação reforçou a ideia de que aquilo não era apenas uma reunião casual, mas um momento significativo compartilhado por pessoas que viveram juntas uma jornada extraordinária. Até mesmo a presença de Suga teve um significado especial. Ao longo da carreira do BTS, Suga frequentemente demonstrou apoio aos membros de maneira mais discreta, mas igualmente impactante. Seu papel dentro do grupo vai além da produção musical e das performances. Muitos fãs o veem como uma fonte de estabilidade e sabedoria. Tê-lo presente ao lado dos outros contribuiu para a sensação de que aquele encontro representava algo importante para o grupo como um todo. À medida que imagens e comentários continuavam se espalhando online, um detalhe específico chamou enorme atenção. Os fãs perceberam como a atmosfera pareceu mudar rapidamente depois que Jungkook entrou na sala. O foco não estava em uma celebração formal. Em vez disso, a atenção se concentrou nos próprios membros. Suas interações refletiam anos de experiências compartilhadas, desafios, conquistas e memórias. Para o ARMY, esse detalhe se tornou o aspecto mais significativo da história. A reunião não precisou de um palco público ou de um grande anúncio. Apenas ver os membros juntos já carregava peso emocional suficiente para gerar manchetes em comunidades de fãs ao redor do mundo. A imagem de Jungkook ao lado dos outros 6 integrantes relembrou aos fãs por que o BTS continua sendo um dos grupos mais influentes da música moderna. O momento se tornou ainda mais significativo pelo timing. Jungkook havia acabado de concluir atividades no Japão, o que significa que o encontro aconteceu imediatamente após uma agenda exigente. Em vez de escolher descanso ou tempo privado, ele acabou cercado pelas pessoas que compartilham sua jornada desde o início. Esse contraste ampliou o impacto emocional do reencontro. O que fez o evento parecer diferente de reuniões anteriores foi o sentimento de expectativa em torno dele. Os fãs começaram rapidamente a analisar cada detalhe, cada interação e cada expressão visível. O reencontro parecia simbolizar mais do que amizade. Refletia continuidade, lealdade e uma conexão que sobreviveu a anos de intensa atenção pública e responsabilidades individuais. À medida que o entusiasmo crescia nas redes sociais, muitos apoiadores descreveram o encontro como um dos lembretes mais fortes da união duradoura do BTS. A surpresa que aguardava Jungkook não era uma festa no sentido tradicional. Era algo muito mais significativo, uma sala cheia das pessoas que ajudaram a construir uma das histórias mais notáveis da música global. Conforme a notícia se espalhava entre as comunidades ARMY, o significado emocional do momento só parecia aumentar. O que inicialmente parecia um reencontro privado, rapidamente se transformou em um dos assuntos relacionados ao BTS, mais comentados pelos fãs. O motivo era simples. Para milhões de apoiadores ao redor do mundo, ver os 7 membros conectados novamente representa algo muito maior do que um encontro casual. Representa continuidade, irmandade e a base duradoura sobre a qual o BTS foi construído. A atmosfera em torno da chegada de Jungkook permaneceu, segundo os relatos, como o aspecto mais memorável de todo o evento. Fãs que analisaram cada detalhe disponível descreveram uma mudança perceptível em sua expressão no momento em que percebeu quem estava esperando por ele. A surpresa não girava em torno de decoração, comida ou entretenimento.
Ela girava em torno de pessoas, mais especificamente, das 6 pessoas que compartilharam praticamente todos os capítulos importantes de sua vida. Jungkook entrou na indústria do entretenimento ainda muito jovem. Desde então, RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin e V foram muito mais do que colegas. Foram companheiros de equipe, mentores, amigos e, em muitos aspectos, família. Essa história é impossível de separar de qualquer reencontro envolvendo os membros. Cada reunião naturalmente carrega peso emocional, porque cada integrante representa uma parte diferente da jornada do BTS. Para muitos observadores, o papel de Jin na organização da surpresa acrescentou outra camada de significado. Ao longo da carreira do BTS, Jin frequentemente foi reconhecido como alguém que valoriza o sentimento de união. Sua capacidade de fazer os outros membros se sentirem confortáveis tornou-se uma de suas qualidades mais apreciadas. Se Jungkook realmente esperava apenas um encontro simples com Jin, então a decisão de reunir todos os membros ajuda a explicar por que o momento o deixou sem palavras. O reencontro também destacou o quanto o BTS mudou, enquanto permanece essencialmente o mesmo. Ao longo dos anos, cada integrante desenvolveu sua própria identidade artística. RM expandiu sua liderança criativa. Jin fortaleceu sua conexão com os fãs por meio de diversas atividades. Suga demonstrou grande versatilidade como produtor e performer. J-Hope ampliou sua influência como entertainer global. Jimin continuou encantando o público com sua arte. V construiu uma reputação por sua visão criativa única. E Jungkook se tornou uma das estrelas globais mais reconhecidas de sua geração. Apesar dessas conquistas individuais, momentos como esse lembram aos fãs que o BTS nunca foi construído apenas sobre sucesso individual. A base do grupo sempre esteve enraizada em seu relacionamento coletivo. Cada membro contribui com uma personalidade, perspectiva e energia diferentes. Quando os 7 estão juntos, o resultado é algo que os fãs reconhecem imediatamente. Muitos apontaram que um dos aspectos mais emocionantes do encontro foi sua aparente simplicidade. Em uma indústria frequentemente associada a produções elaboradas e publicidade cuidadosamente controlada, o reencontro pareceu genuíno. Não houve necessidade de um grande palco ou anúncio formal. Os membros simplesmente estarem juntos já foi suficiente para gerar entusiasmo em toda a base global de fãs. A reação do ARMY refletiu esse sentimento. As redes sociais rapidamente se encheram de mensagens expressando felicidade, nostalgia e empolgação. Muitos fãs antigos descreveram o encontro como um lembrete das eras iniciais do BTS, quando os membros apareciam juntos com frequência em conteúdos mais casuais. Outros destacaram como foi reconfortante ver o vínculo do grupo permanecer intacto, apesar de anos de mudanças e crescimento. Um detalhe continuou atraindo atenção especial. Os membros pareciam confortáveis e relaxados uns com os outros, quase como se o tempo não tivesse passado. Os fãs frequentemente veem isso como uma das maiores forças do BTS. Enquanto muitos grupos passam por mudanças de dinâmica ao longo do tempo, o BTS consistentemente projeta uma imagem de amizade autêntica. Momentos como esse reforçam essa percepção e fortalecem a conexão emocional que os fãs sentem pelo grupo. As interações de RM teriam despertado admiração entre os fãs que o veem como a âncora do BTS. Sua presença frequentemente simboliza estabilidade e direção. Ao mesmo tempo, a energia de J-Hope ajudou a manter o ambiente leve e alegre. A amizade próxima entre Jimin e Jungkook permaneceu evidente, enquanto a personalidade calorosa de V contribuiu para o clima descontraído. A presença calma de Suga trouxe equilíbrio, e o papel de Jin como arquiteto da surpresa o colocou no centro do encontro. Juntos, esses elementos individuais formaram uma história maior. O evento não foi importante por causa do lugar onde aconteceu. Foi importante por causa de quem estava lá. Cada membro levou consigo uma parte da história do BTS para aquela sala. Cada risada compartilhada, cada interação familiar e cada sinal visível de conforto lembraram aos fãs por que o grupo continua ocupando uma posição tão única no entretenimento global. Analistas da indústria frequentemente observam que o sucesso do BTS não pode ser explicado apenas por vendas de música, recordes de streaming ou shows esgotados. Uma parte significativa de sua influência vem do investimento emocional que os fãs desenvolveram nos próprios membros.
Os apoiadores os acompanharam crescer de trainees ambiciosos para ícones internacionais. Por isso, reencontros carregam um significado extraordinário. Permitem que os fãs vejam aquela conexão original ainda viva. Para Jungkook, o momento também representou algo igualmente importante. Depois de retornar do Japão esperando uma visita comum, ele se viu cercado pelas pessoas que ajudaram a moldar sua vida e carreira. A surpresa serviu como um lembrete de quão longe o BTS chegou e de quão forte continua sendo o vínculo entre eles. À medida que as conversas sobre o encontro continuam circulando online, muitos fãs acreditam que esse pode se tornar um dos momentos mais marcantes do BTS no ano. Não por envolver um grande anúncio ou uma revelação chocante, mas por mostrar algo muito mais valioso. 7 pessoas cuja conexão resistiu a todos os desafios, conquistas e transformações. Por isso, o encontro pareceu diferente de uma comemoração comum. Não foi apenas uma festa. Foi um reencontro construído sobre anos de confiança, memórias compartilhadas e apoio inabalável. Jungkook talvez esperasse ver apenas Jin quando chegou, mas o que o aguardava era um poderoso lembrete da família que ajudou a construir. A visão de todos os membros do BTS reunidos transformou uma simples visita em um momento que imediatamente tocou milhões de fãs ao redor do mundo. Para o ARMY, a imagem dos 7 membros reconectados transmitiu uma mensagem mais forte do que qualquer comunicado oficial. Não importa quanto tempo passe, nem quantos caminhos individuais explorem, o BTS continua demonstrando o vínculo que os uniu desde o começo. E naquela ocasião, esse vínculo foi forte o suficiente para deixar até Jungkook completamente sem palavras. No fim das contas, essa história vai muito além de uma simples surpresa para Jungkook ou das discussões sobre a impressionante condição física de Jin. O que realmente chamou a atenção dos fãs foi a mensagem por trás de todos esses momentos. Por um lado, vimos Jungkook sendo recebido pelos membros que estiveram ao seu lado durante toda a sua trajetória. Um reencontro que mostrou que, apesar das agendas individuais, dos projetos solo e dos anos que passaram, o vínculo entre os integrantes continua tão forte quanto sempre foi. Por outro lado, acompanhamos a evolução pessoal de cada membro, especialmente de Jin, cuja disciplina e dedicação continuam inspirando milhões de pessoas ao redor do mundo. Talvez seja justamente essa combinação que torna o BTS tão especial. Não são apenas os recordes, os shows lotados ou os sucessos musicais. É a amizade construída ao longo dos anos, o respeito mútuo e a vontade constante de crescer sem esquecer as próprias raízes. Mesmo depois de alcançarem um nível de sucesso que poucos artistas conseguem imaginar, os membros continuam demonstrando humildade, união e determinação. E é exatamente por isso que momentos aparentemente simples acabam se tornando tão significativos para o ARMY. Ver os 7 membros juntos novamente não representa apenas nostalgia. Representa a continuidade de uma história que milhões de fãs acompanham há mais de uma década. Uma história construída sobre confiança, sacrifício, trabalho duro e, acima de tudo, companheirismo. Enquanto o BTS segue escrevendo novos capítulos de sua trajetória, uma coisa parece cada vez mais clara. Independentemente dos caminhos individuais que cada integrante escolha seguir, a conexão que os une continua sendo uma das maiores forças do grupo. E talvez essa seja a maior razão pela qual o BTS continua tocando tantas pessoas ao redor do mundo. Porque no final, mais do que um grupo musical, eles representam uma família que cresceu junta, superou desafios juntos e continua caminhando lado a lado rumo ao futuro. E para os fãs, essa é uma mensagem que nunca perde a força. E você, ARMY? O que achou desse reencontro emocionante e da incrível evolução dos membros? Deixe sua opinião nos comentários, curta o vídeo e se inscreva no canal K-Pop Coreia para não perder nenhuma novidade do BTS. Até o próximo vídeo.